Olá, para você que acompanha aqui o meu canal no YouTube, seja bem-vindo a mais uma reflexão astrológica. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues e costumo fazer a reflexão astrológica semanal para a gente entender as influências do céu de acordo com uma visão bem prática mesmo, uma visão clássica, né? Então, muito prática, eu gosto de trazer esses elementos para vocês se organizarem mesmo cotidianamente de acordo com seus interesses, né? As atividades, as iniciativas e tal. É muito útil essa visão da semana, porque vocês vão perceber que mesmo dentro de uma visão geral é possível entender o clima do dia. Isso vai favorecendo bastante vocês se organizarem com as suas atividades práticas. Então, reforço, eu trabalho com uma visão clássica, e que pode ser um pouco diferente aí dos grandes canais que vocês acompanham de astrologia aqui no YouTube, certo? Então nós vamos falar da semana de 17 a 23 de janeiro de 2021, que é uma semana interessante porque a gente tem o ingresso do Sol no signo de Aquário e uma quadratura aqui de Marte na sequência das quadraturas que ele está formando aí com Saturno e Júpiter, né? Nessa semana ele vai formar a quadratura com Júpiter. Se você não é inscrito aqui no canal, então aproveite para se inscrever e ativar ali o sininho das notificações, tá bom? Vamos entender aqui no dia a dia como tudo isso vai acontecer, gente? Então vamos lá. O dia 17, domingo, ele vem sem aspectos clássicos no céu, mas nesse gráfico aqui eu fiz questão de manter aqui o Urano, que nós não costumamos trabalhar fortemente dentro da astrologia tradicional, da astrologia clássica. Porém, alguns astrólogos que seguem uma visão clássica tradicional utilizam Urano, Netuno e Plutão, mas de uma maneira bem diferente da maneira como os astrólogos modernos se utilizam, né? Porque, gente, assim, eu vou ter que entrar aqui um pouquinho em detalhe técnico para explicar para vocês, me desculpem, mas a maneira como a astrologia foi concebida, como a gente atribui características, temas aos planetas, leva em consideração uma série de fatores por trás. Aceita que cada um deles pertence, é diurna ou noturna, a questão do gênero, que os antigos associavam masculino e feminino, mas quem não gosta dessa nomenclatura pode usar ativo e receptivo, a questão dos temperamentos, que são formados pelas qualidades primitivas da natureza. A teoria das esferas está por trás fortemente dessa atribuição de significado para os planetas, né? Essa questão da atribuição das regências, né, de domicílio também relacionado ao tema mundi. E tudo isso que eu estou falando para vocês não leve em consideração Urano, Netuno e Plutão. Eles foram descobertos bem depois, podemos dizer já na história contemporânea. E eles vão ter precariedade de elementos para se atribuir significados. Como foram atribuídos os significados para Urano, Netuno e Plutão? Puxando muita coisa de mitologia, e na astrologia clássica os elementos mitológicos não formam as características dos planetas, eles levam em consideração esses pontos que eu falei para vocês, né? Eles levam em conta a seita, o gênero, qualidade primitiva da natureza, né, que forma o temperamento, né, a posição deles na esfera celeste. Foi posteriormente associada à mitologia. Então vocês vão encontrar muitos astrólogos clássicos tradicionais que fazem texto associando uma coisa a outra, mas não é o mito que atribuiu o significado para os planetas. Vocês precisam ter isso muito claro, tá? Agora, com Urano, Netuno e Plutão, isso acontece. Então, eles tiraram elementos da mitologia, né? Os astrólogos que atribuíram regência para esses planetas puxaram um conhecimento, né? As informações da mitologia, puxaram um conhecimento de outros planetas que já existiam, né? Por exemplo, Urano incorpora um pouco de relações associadas a Mercúrio, outras a Marte, Plutão também a Marte, Netuno pega um pouco de Lua e de Vênus, né? Coisas nesse sentido. E também das casas, né? Então, eles têm um conceito, né, por trás dele, em termos de significação, que é bem diferente dos planetas clássicos, certo? E agora voltando ao clássico, voltando a característica aqui do momento. Então, Júpiter chegou em 6 de Aquário, né, com quem ele está formando essa quadratura exata aqui no dia 17 com Urano, mas ele chegou no dia 14 de janeiro, que foi quinta-feira, ali no final da tarde. E no meu ponto de vista, isso tem muita ligação com o evento que a gente teve aqui no dia 14, que foi aquele evento de Manaus, de toda a situação
que se desenrolou por causa de falta de oxigênio nos hospitais. Bom, Manaus já está vindo com um quadro bem crítico, né? Mas um ponto muito forte aconteceu ali no dia 14. Então, essa quadratura pode ter refletido esse momento. Então, desde o momento em que Júpiter ingressou em 6 graus de Aquário, ele já começou a formar a quadratura exata com Urano. Vale lembrar para vocês que Urano ele é associado à liberdade, à originalidade, às coisas excêntricas, por exemplo, à inovação, mudanças súbitas, telecomunicações, computadores e tal, né? E todo esse aparato, certo? Então, no dia 17 tem essa influência. Para um assunto mais eletivo, seguindo numa linha mais eletiva, o dia 17 não é recomendado para inícios, né? Porque não temos novos aspectos do céu. A da Lua na astrologia eletiva é muito importante, ela não vai formar aspectos novos. Então, o ideal é que no dia 17 vocês mantenham um curso daquilo que já estiverem fazendo, não apliquem muitas mudanças bruscas, tá? Bom, e aí chegamos aqui ao dia 18, na segunda-feira, onde nós vamos ter 4 movimentos interessantes. Na verdade, no meu ponto de vista aqui, 2 mais fortes. Esse primeiro, meia-noite 44, que é a Lua chegando ao sexto com o Sol, ele vai passar bem despercebido. Não é, a natureza do aspecto já é muito leve, 60 graus, como também a relação aqui de Peixes com Capricórnio não vai ser muito produtiva, né? Porque a Lua tem exílio aqui no signo de Capricórnio, e essa recepção acaba prejudicando essa natureza leve aqui do sexto. Então, como primeiro, na virada do dia, de domingo para segunda, né? E talvez não tenhamos muitos eventos, não é um momento também muito adequado para pensar sobre característica positiva para início e tal. Às 4h07 a Lua ingressa em Áries, e toda vez que a Lua ingressa em Áries, ela traz essa característica de um pique novo, muda bem o clima, né? Ele fica um pouco mais animado. Mas o que vem depois, ali já quase no meio do dia, né, 11h19, é o sexto que ela vai formar com Saturno. E também vem na mesma característica aqui desse sexto com Sol, porque aqui a gente tem, ao contrário, Saturno chegando ao ponto de queda aqui no signo de Áries. E isso vai minguando um pouco a natureza mais harmoniosa do sexto. Por isso, às 11h19 também, apesar de olhar assim, o sexto, né, que é um aspecto mais harmonioso, ele não vai desencadear facilidades, né? A natureza de Saturno também é um pouco lenta, e eu posso dizer para vocês assim, que a Lua em Áries, como mais agitada, pode esbarrar um pouco em situações e tal que sejam um pouco lentas para levar. Então o ritmo acaba entrando um pouco em conflito, essa questão de ritmo entra um pouco em conflito. Ritmo da tua necessidade, dos seus afazeres e tal, com o ritmo, o climão aí do dia, né? Então esse é um momento mais desafiador, só que aí a Lua vai se afastar de Saturno e ela vai chegar para formar um aspecto de sexto com Júpiter. Então essa debilidade que Saturno vê aqui em Áries já não vai mais existir. E eu digo para vocês então que a tarde da segunda-feira ela tem uma característica bem mais expansiva, muito aberta, adequada tanto para você chegar num objetivo final, como se você estiver em busca de informações de coisas, né, de elementos para aplicar em uma decisão ou em algum projeto, alguma coisa que você esteja realizando, tem a probabilidade de acontecer. Júpiter, ele expande, só que o signo de Aquário ele é um signo fixo, então ele não é muito propenso a diversificar, né, pela questão do modo fixo, mas ainda assim é bastante produtivo. Então, a tarde da segunda é muito melhor, tendo um pico aqui às 17h45, até que anima um pouco, cria uma característica até um pouco mais esperançosa. É um bom momento no sentido eletivo para os inícios, então. Agora, o dia 19, nós vamos ter aqui alguns eventos interessantes. A Lua vai formar uma quadratura com Vênus às 6h42, então a Lua está aqui em Áries e ela vai formar essa quadratura aqui com Vênus em Capricórnio. A quadratura por si só já é desafiadora, e as posições por zodíaco, né, a condição celeste, tanto da Lua como de Vênus, não favorece, né? Porque a Lua tem debilidade aqui em Capricórnio e Vênus tem debilidade aqui em Áries, debilidade do exílio. Então essa natureza que ela é bastante prejudicial no sentido de lucratividade, por isso que eu coloquei até o tema do dia sem lucros. Evitem, nesse momento, apesar de ser bem cedinho, né, para as decisões que envolvam assuntos monetários, compras, né, parcelamentos, financiamentos, investimentos, enfim, tudo que envolver dinheiro, a moeda em si,
necessita de uma atenção porque pode cair mesmo num tipo de atividade que represente perdas, dificuldades mesmo, totalmente sem lucro mesmo, não é um bom momento para decisões monetárias, tá? E nem tanto para os temas que envolvam a parte afetiva, né? Já a própria Lua em Áries não tem nem um pouquinho de característica amorosa, como Vênus em Capricórnio vai mais para um sentido prático, realizador do que propriamente afetivo, né? Então evitem esse momento para os assuntos nesse sentido. Quando for às 14h53, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Mercúrio, que está aqui no signo de Aquário. Ele está chegando para o ponto máximo de distância dele em relação ao Sol. Aí ele vai começar a diminuir a velocidade para entrar no movimento retrógrado no final do mês, né? E esse sextil entre Lua e Mercúrio, ele é bastante produtivo em nível mental mesmo, para estudar. A característica da Lua em Áries é rápida, então ele tem uma relação muito forte com a esperteza. Não no sentido pejorativo da esperteza, de tirar proveito, né? Mas de clareza, de uma coisa vívida da mente, né? Então, principalmente para coisas que você precisa pegar rápido, né? Em pensamento, decisões, contas, por exemplo, esse momento é bastante adequado. É uma característica boa para tudo que precisa aprender rápido, coisas mais simples, tá? Talvez para se aprofundar em conhecimento não seja muito produtiva, porque a gente tem essa característica de Lua em Áries mais apressada, mais dinâmica, e encontra com Mercúrio aqui em Aquário, que tem essa tendência um pouco mais intelectual, mas também não é muito profundo por causa da natureza mais aérea, né, do calor e tal. Enfim, mas pode ser um momento bem interessante para esses assuntos, pegar as coisas muito rápido, fazer contas, decidir sobre coisas ali é bem interessante, como também para tema comercial pode ser interessante, né? E às 17h40, o último movimento do dia, é o ingresso do Sol no signo de Aquário. Bom, quando o Sol chegar aqui em Aquário, ele está num ponto dele de exílio, né? Ele rege o signo oposto, que é Leão. Esse mês aqui de Sol em Aquário, ele pega um potencial muito forte, né? Porque a gente vai ter Sol, Saturno, Júpiter e Mercúrio em Aquário. Mercúrio vai entrar no movimento retrógrado, ele vai ficar um tempinho aqui dentro do signo de Aquário. E essa característica aquariana, ela é bem intelectual, mas ela não é tão prática para a realização de coisas do dia a dia mesmo, né? Eu penso que representa uma abordagem lógica, intelectual e tal, mas ela é muito teórica, muito mesmo. Então é um mês que a gente pode ter bem intensamente esses conflitos sobre ideias, pensamentos e tal, se intensificando um pouco mais, né? Não é novidade porque ele já vem, mas pode ser bem árduo nesse sentido, tá? Então a gente tem essa marca aqui para o dia 19. O dia 20 ele já traz uma característica um pouco mais adversa, porque a Lua deixa a Áries, ela vai ingressar em Touro, é um ponto bem de descanso para a Lua. A posição da Lua em Touro ela é bem confortável mesmo, bem acomodada, né? Pega um ritmo lento. E a gente tem depois a Lua formando a fase crescente com o Sol que acabou de ingressar aqui no signo de Aquário. Por isso é um dia resistente, tá? E o que acontece é que essa quadratura entre Lua e Sol de fase crescente não troca muito forte dignidades, né? Porque a Lua entra aqui, ó, no primeiro grau, aqui em 0 de Touro, onde ela está no domínio de Vênus, na exaltação dela própria, né? Da Lua, tá forte, acomodada lá. Ela está aqui, ó, no termo de Vênus, está na triplicidade de Vênus, Lua e Marte. Então ela não troca nada muito intensamente aqui com o Sol posicionado em Aquário. E eu não recomendo, então, esse momento de fase crescente para implementar mudanças, tá? Vocês devem ficar bastante atentos a implementar mudanças ou inícios e tal. Esse ritmo de Lua em Touro, ele é muito seguro. Então, tudo que a gente tenta mudar, ir para um modelo, um caminho totalmente ousado, dentro dessa característica, não vai fluir com tanta ousadia, né? Na verdade, pode-se até encontrar dificuldades para seguir no clima do novo. Aquela coisa de eu quero ir para o novo, mas a minha atitude não é nada nova, por exemplo, né? Porque é bem típico dessa característica de Lua em Touro manter as coisas, né? Então vocês devem ter atenção sobre os inícios aqui, né? Não é um bom momento, não recomendo o dia 20 para nada muito importante. Aí o que acontece no dia 20 ainda, pessoal, é que é o momento em que Marte, que em 6 de Touro, vai chegar à conjunção exata com Urano.
E, bom, tem algumas expectativas pesadas aí para o dia 20 e tal. A gente tem 2 eventos importantes no dia 20 acontecendo, um fora do Brasil, que é o presidente norte-americano, o Joe Biden, vai assumir, né, a presidência, né, ele venceu aí as eleições e vai assumir a presidência, e por causa da invasão que teve no Capitólio, essa situação que a gente teve 2 semanas atrás, tem muita atenção sobre eventos que possam se desenrolar durante esse dia num sentido bem agressivo, de rupturas e tudo mais. Mas é no dia 20 que a gente teve um comunicado do ministro da Saúde, né, na semana passada, que a gente tem o dia e a hora D do início da vacinação aqui no Brasil. Então, talvez essa conjunção de Marte com Urano tenha mais a ver com esse momento da libertação dessa angústia que a gente vem vivendo sobre esse tema da vacinação, né? Também tem esse ponto, tá? Que se acontecer dia 20 mesmo, né? Nesse momento a gente já não sabe mais de nada e tudo mais que tem aí no entorno. Mas é um momento que traz essa característica, como eu já disse para vocês, envolvendo Urano, que costumeiramente não utilizamos na astrologia tradicional, certo? Então fiquem atentos aí ao dia 20. Eu diria que, num sentido clássico, ele traz bastante resistência mesmo, né? E faz jus, eu acho, que a postura, por exemplo, que vai ter em relação à posse do novo presidente dos Estados Unidos, porque tem uma preparação bem resistente ali para manter a estrutura ali dentro da previsibilidade, né? Então, a gente poderia dizer que a Lua em Touro é bem previsível, tá bom? O dia 21, ele vem como uma característica também ainda um pouco enrijecida, certo? Porque é um momento em que nós vamos ter a Lua chegando a uma quadratura com Saturno exatamente na meia-noite. E a Lua em Touro, como eu disse para vocês, no ponto de exaltação, ela é muito acomodada, e a quadratura com Saturno aqui no seu próprio domicílio representa enrijecimento, dificuldade de influir com as coisas, a um ritmo bem lento mesmo, não inicie nada mesmo sobre essa influência, porque tudo vai pairar no ar, certo? Depois a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Marte, e aí a gente tem então um clima mais lento ainda, né? Em que para tomar atitudes, iniciativas, resolver coisas, tem que empurrar e empurrar forte. E por fim, o aspecto às 7h15, todos na manhã, né? É a Lua na quadratura com Júpiter. E Júpiter está aqui em Aquário também, não tem um ponto muito favorável aqui dentro do signo de Touro, ou seja, eles não estão trocando dignidades que possam amenizar esses aspectos desafiadores aqui com Lua, com Marte e Júpiter. De forma, então, que a gente tem um dia 21 muito enrijecido, é um dia de um certo nível de tensão, porque, inclusive, as tomadas de iniciativa nos assuntos gerais podem representar essa questão de empurrar com tudo mesmo, né? Ela não é veloz nem um pouco, mas a força representada pelo signo de Touro é potente. E lembrando que quem está dispondo a todos esses pontos, esses planetas aqui no signo de Touro, é Vênus, que está ali no signo de Capricórnio. E Capricórnio é um signo que representa um pouco mais de praticidade, certo? Bom, e dentro da recepção aqui com Marte, a gente tem aí, então, alguma coisa muito boa. Pena que não tem um aspecto, né? Não é possível formar um aspecto nesse momento ainda, né? O aspecto entre Vênus e Marte já aconteceu. Mas evitem o dia 21 para os inícios, para tomadas importantes de iniciativa dentro daquilo que você já vem fazendo. E fiquem atentos ao clima do dia mesmo nas atividades diárias, porque ele não imprime movimento, não é um dia adequado para bater de frente, para iniciar uma discussão, para iniciar alguma competitividade, né, algum assunto mais competitivo. Ele é muito difícil de se desenrolar, né? Eu diria que ele vai se arrastando mesmo. E são várias objeções que vão surgindo aí nos assuntos cotidianos. Fiquem atentos. O dia 22, que é a sexta-feira, ele traz já uma probabilidade um pouco mais lucrativa. Às 2h08, a Lua vai formar um aspecto de trígono com Vênus, e a Lua vai estar aqui em Touro ainda, então esse aspecto de trígono que ela vai pegar com Vênus traz Vênus aqui para o ponto do domicílio dela, enquanto a Lua vai lá para o exílio.
Mas eu penso assim que o que vem depois também, que é a Lua em quadratura com Mercúrio aqui no signo de Aquário, ele favorece um tanto aqui uma certa lucratividade, porque mesmo a Lua chegando aqui no ponto do exílio, dentro da triplicidade de Terra, ela tem um certo poder. Então eu penso assim, não é o dia para muitas ousadias em relação a dinheiro, ele é seguro. Mas eu penso que dentro de um tema médio, se a gente tiver uma escala de pouco, médio, né, e muita coisa, eu diria que tem uma lucratividade média. Esse momento desafiador entre Lua e Mercúrio, a quadratura às 10h59, ele já é um pouco mais difícil para os assuntos que envolvam temas muito intelectuais. E olha, ele é bem complicado, por exemplo, para trocar ideias. Então fiquem atentos se vocês tiverem reuniões marcadas para esse momento, porque principalmente se forem reuniões que tem que apresentar algum projeto novo, alguma ideia nova, ele tende a encontrar crítica e resistência, é um pouquinho difícil, tá? Então fiquem atentos, se puder escolher um outro momento, se for de vocês, né, que estiverem marcando uma reunião, um encontro, uma conversa importante com alguém, o ideal é escolher um outro momento, porque nesse momento é difícil chegar a um acordo, a uma coisa tranquila, né? Geralmente é carregado de bastante crítica. E no dia 23, nós temos aqui alguns movimentos, mas eles geram um pouquinho de dispersão, né? Primeiro porque a gente começa o dia às 4h43 com a Lua ingressando aqui no signo de Gêmeos. E, enfim, ela tem um dinamismo acentuado, né? Bem diferente de Lua em Touro. Só que aqui em Gêmeos, a Lua não tem poder nenhum, ela está peregrina, e a característica de Gêmeos, pelo modo mutável, pela natureza ali sanguínea, né? Quente e úmido, favorece muito a dispersão, né? Então, eu penso que ao longo do dia a gente vai mudando muito a direção dos interesses, ou às vezes encontrando bloqueios, coisas que vão fazendo a gente ter que mudar as coisas, encontrar alternativas e tudo mais, né? O clima do dia, ele fica nessa sensação da instabilidade. E quando for às 4h49, quase simultaneamente, é o momento em que Marte chega à quadratura com Júpiter. Então, nós temos Marte em Touro aqui, lento, Júpiter em Aquário, essa quadratura de signo fixo, ela representa sempre a rigidez, e não encontramos Júpiter numa condição que possa favorecer um pouco mais essa quadratura, né? De forma que eu penso assim, ela quebra um pouco um clima de esperança que desanima um pouquinho, né? Traz ela como se minguasse um pouco essa perspectiva mais esperançosa. E mesmo porque, assim, olha, Marte em Touro, ele tem uma característica da lentidão, mas é uma posição, por exemplo, que para cumprir com normas, regras, cumprir com as coisas, né? Assim, assumir, por exemplo, muitos procedimentos é bom, porque ele não sai do foco. E há um tipo de característica desse aspecto que diferencia da Lua em Gêmeos. Então, eu penso assim que, se por um lado a gente tem um clima agitado, né? Por outro lado, eu penso que as coisas que não saem muito bem como a gente espera, a gente pode ter muita dificuldade em se enquadrar, né? Aquela questão de desejar fazer a coisa como dentro de certos procedimentos e o clima não está muito favorável. Então, vai ter que ter atenção sobre isso, né? Mas acontece bem no meio da madrugada, então eu penso que às vezes para assuntos práticos essa característica não vai ser muito pesada. Mas como Marte não se movimenta tão rápido, essa quadratura ainda é levada para todo o sábado, né? Às 12h27 a Lua forma um trígono com o Sol, mas aí a gente tem a Lua em Gêmeos e Sol em Aquário, e isso não favorece nenhum nem outro. Então esse trígono, apesar de ter uma característica bastante mental, de interação, talvez não seja tão produtivo em eventos e circunstância mesmo. Para mim, ele desengata mais, ele gera mais característica de troca verbal. É quando todo mundo começa a falar muito, por exemplo, trocar ideias e pensamentos e tudo mais. Pode ser interessante para estudar, né? Porque aí você vai buscar informação, está gerando uma interação com o aprendizado aqui, pode ser interessante, mas não é muito, muito produtivo. E depois a Lua vai formar um trígono com Júpiter, que também tem uma dificuldade aqui, né? Porque Júpiter ele tem exílio aqui e vai atrapalhar bem a natureza desse trígono, que poderia ser esperançosa se acontecesse em outros signos, né? Mas envolvendo Gêmeos e Aquário,
não é muito. Então, esse trígono de Lua com Júpiter, ele dispersa, no meu ponto de vista, ao invés dele ajudar a achar alternativas de uma maneira segura e estável, ele acaba representando mais dispersão. Então, o sábado, ele vem com esse clima solto demais. Assim, eu penso muito em muitas coisas surgindo ao mesmo tempo e a gente tendo bastante dificuldade em conciliar. Ele não tem muito uma característica de se moldar as coisas, né? Ele é mais resistente mesmo, certo? E é isso, pessoal, para essa semana importante. Aí vamos ficar de olho aí aos eventos do dia 20, né? Principalmente, que é um dia bem esperado. Eu deixo um abraço para todos vocês e relembro que o site continua com os cursos e os cursos ainda estão com desconto, tá? Então, uma boa semana para todos vocês e até a nossa próxima reflexão.